faça as transformações na nossa vida que Ele sempre desejou fazer, mas que talvez Ele não possa fazer por causa da nossa rebeldia. Olha para Salmo 139. Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, e para os ímpios isso é um terror. Hebreus 4,13 diz que não há criatura debaixo do céu que não esteja exposta diante dos olhos a quem havemos de prestar contas. Deus conhece profundamente cada um dos nossos pensamentos e o nosso coração, os nossos desejos mais profundos, e o que existe no mais profundo da nossa alma, Deus conhece plenamente. E isso é terrível para os ímpios, porque os ímpios, eles desejam esconder as coisas, mas não dá para esconder nada de Deus. E Deus vai julgar toda a humanidade no dia do juízo. Mas, para aqueles que amam o Senhor, o fato de conhecer que Deus os conhece profundamente é alguma coisa maravilhosa e confortante. Se a gente entende o porquê Deus quer relacionamento conosco. Olha para versículo 23 e 24. E o salmista é alguém que dá bem humilde. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Já que Deus me conhece profundamente, e eu sei os sonhos de Deus e a vontade de Deus para mim, que é ser como o filho dele é, que é tirar de mim as obras da carne, e que é transformar-me a tal ponto de que eu tenha os frutos do Espírito vivendo na minha vida. A coisa sensata que um homem humilde, que quer a vontade de Deus para a sua vida faz é: Senhor, eu te recebo como um companheiro meu. Por favor, pode olhar para dentro de mim. Veja a maldade que existe em mim. E observa os meus pensamentos mais profundos, porque eu desejo tanta transformação, mas eu não consigo olhar as coisas mais profundas. Mas o Senhor que conhece, numa oração real, sincera e aberta, me manifesta. E observando isso, eu te recebo como um companheiro cheio de graça e de amor, para fazer as transformações necessárias na minha vida. E se existe algum caminho mau, por favor, guia-me pelo caminho eterno, porque eu não aguento mais viver longe do Senhor. O que eu quero viver é para sempre contigo. E eu quero, como Enoque, andar contigo. Eu quero, como Noé, achar graça diante dos teus olhos e ser transformado pelo Senhor. Até hoje, de repente, eu fui rebelde na minha vida. Não te recebi como um companheiro. As minhas orações foram mecânicas, foram talvez mentirosas. Eu dizia que queria transformação, mas eu não estava com o coração realmente envolvido. Eu não estava com uma devoção pura. Eu não estava te recebendo como um verdadeiro companheiro. Agora, verdadeiramente, numa oração real, eu sei que tu é meu pai, eu sou teu filho, eu sei que tu conhece minhas necessidades de transformação, e eu sei que tu está disposto e bem envolvido com a ideia de me transformar. Eu sei que o Senhor está desejoso de me dar o que o Senhor sempre quis me dar, mas a minha rebeldia até aqui impediu. Mas agora, daqui para frente, me transforma. E para aqueles, como Romanos 10:1, que expressam verdadeiramente assim o desejo do coração, como Tiago 1:5, que tem uma fé íntegra e pura, sem divisão do coração, de hora querer transformação e hora não querer, de hora querer Deus e hora querer o mundo, Tiago 4. Para aqueles que são verdadeiros do relacionamento com o Senhor, a transformação nos espera, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer com pessoas comuns e pecadoras como nós, coisas extraordinárias, coisas de transformação magnífica, como fez na vida dos homens da Bíblia. O grande herói da Bíblia não são os homens. O grande herói da Bíblia é Deus, que transformou a vida dos homens. Mas esses homens verdadeiros como Davi, que até cometeu adultério e assassinato, mas foi transformado na vida dele por causa desse tipo de coração que a gente leu no Salmo 139. E se a gente tem esse tipo de coração, por mais pecados perversos que a gente tenha cometido na vida, por mais escravidão que a gente tenha tido na nossa vida, se a nossa oração for sincera e real, se verdadeiramente a gente é um cidadão celestial que busca o Senhor verdadeiramente, então nossas orações vão ser escutadas e a gente vai ser transformado. E que bênção orar a um Deus como o nosso Deus, porque
Se a gente tem uma oração sincera e aberta, que quer e tem o desejo de que na nossa vontade se estabeleça a própria vontade que o nosso Criador tem para cada um de nós, as coisas vão acontecer, inclusive, infinitamente mais do que aquilo que a gente pedir ou pensar. E mais uma promessa magnífica para a gente encerrar e ir para casa cheios de coragem, de ter uma relação real com Deus nas orações e em tudo que a gente faz na vida. Romanos capítulo 8, versículos 26 a 28. Às vezes, a gente está pedindo, por causa da nossa imaturidade, coisas que não contribuem para o nosso bem, coisas que estão fora da vontade de Deus. Às vezes a gente está pedindo pedra em vez de pão, e Deus, como um Pai amoroso, vai nos dar o pão e não a pedra que a gente está pedindo, porque Ele enxerga o todo e a gente é limitado. E tem mais aqui, Romanos 8, 26 a 28. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito vai interceder e vai orar por cada um dos santos. E aí nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus, versículo 29, é que sejamos conformes à imagem de Jesus Cristo. Às vezes a gente está indo em oração e pedindo a Deus coisas que não contribuem para o nosso bem, ou não estamos sabendo pedir, não estamos sabendo manifestar justamente as coisas e os pontos onde precisamos nossa mudança, nosso crescimento, as coisas que vão realmente cooperar para a gente ter o fruto do Espírito na nossa vida. Pois bem, Deus deixou o Espírito Santo como um auxiliador para cada um de nós, e Ele vai interceder por cada um de nós, junto a Deus. E o nosso Deus, que sonda as nossas mentes e os nossos corações, Ele vai receber a oração que o Espírito vai fazer, porque é segundo a vontade de Deus que o Espírito vai interceder por nós, e nós vamos ser abençoados, e as verdadeiras necessidades de transformação que nos levam à vida eterna vão ser alcançadas na nossa vida. Tudo o que a gente precisa é sinceridade, abertura, realidade, que nossas palavras não sejam só da boca, mas que venham de um coração desejoso e sincero, com uma fé íntegra, de pedir verdadeiramente: Senhor, me transforma. Então o Senhor vai alcançar a transformação na nossa vida, e coisas extraordinárias vão acontecer, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, e você vai alcançar aquilo que Ele sempre quis te dar, e eu vou alcançar aquilo que Ele sempre quis me dar, mas que talvez nós não tenhamos alcançado de transformação, porque nós não tivemos uma realidade total, ou porque ainda fomos rebeldes. Mas se a gente for sincero, aberto, e chamar Deus como um companheiro, aleluia, Ele vai nos transformar pela sua palavra e pelo seu poder. Os gentios tinham terror, seus deuses não os escutavam. O Deus nosso é o nosso Pai, que nos atende nas nossas necessidades. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Todo o que pede vai receber, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E muito do que ele fala no Sermão da Montanha é de nós sermos como o Senhor é, que é a imagem, que é o desejo dele para cada um de nós. O Sermão da Montanha fala muito de transformação, e se a gente buscar dessa forma uma oração real, pode acreditar que é a promessa de Deus, as transformações vão acontecer. Então nós vamos, com as pessoas que nos servem, glorificar a Deus pelo tipo de atitude, porque é Deus trabalhando no povo dele, formando em cada um de nós o caráter dele. E amém. Cidadão celestial, cada um de nós, vamos ser pelo poder do nosso Pai. Amém? Amém. Ergam as cabeças.